Oh, there was an old soldier and he had a wooden leg. Had no tobacco, but tobacco he could bag. Another old soldier was as sly as a fox. He always had tobacco in his old tobacco box. Said the one old soldier, won't you give me a chew? Said the other old soldier, I'll be hanged if I do. Save up your pennies and now put away your rocks. You'll always have tobacco in your old tobacco box. Com este filme insólito, exibido nos cinemas brasileiros da época e milagrosamente conservado até hoje, os anos 20 pareciam destinados a trilhar a década sob o signo da concórdia e da paz institucional. No entanto, os punhos ágeis e a cara feia de William S. Hart, um dos primeiros mocinhos exportados pelo cinema americano, saudando o centenário da nossa independência, como que antecipavam as borrascas porque teria que atravessar o país nos próximos anos. O café era a vida e a morte do Brasil, nas palavras do historiador Leôncio Basbaum. De fato, o General Café, como era conhecido, fazia e desfazia a política brasileira da República Velha. Entre 1920 e 1927, o número de sacas de café praticamente dobra, representando, até a crise financeira da Bolsa de Nova York em 1929, mais de 70% das divisas do país. O Brasil se embalava na fama de ser o celeiro do mundo. E quem estivesse por detrás das fortunas fáceis e rápidas que o café produzia, empunhava o poder central, submetendo os demais estratos da nação. O café, expandindo-se pelas terras roxas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, permitia aos políticos desses estados, que encarnavam a concupiscência dos fazendeiros e donos de terras, monopolizar o governo da República, situação que só vai se alterar a partir de 1930. Assim, riquezas fabulosas e uma euforia sem limites caminharam juntas para o caos econômico provocado pela superprodução no crepúsculo da década. A coluna Miguel Costa Prestes nunca foi derrotada em seus 2 anos de revolução itinerante pelo Brasil. Foram percorridos mais de 25 mil quilômetros pelos estados do Sul, do Centro-Oeste e do Nordeste. Seus destacamentos, com uma média de 1.500 soldados, travaram mais de 50 combates, enfrentando desde tropas do Exército, policiais estaduais e caudilhos regionais, até jagunços e os cangaceiros de Lampião, que aceitou o título de capitão como paga pelos seus serviços. Quando se autoexilou na Bolívia em 1927, a coluna se esgotara e esgotara seus apelos à rebelião armada. Os tempos também eram outros. Bernardes já passara o governo a Washington Luiz e a coluna caía no esquecimento com a mesma velocidade com que nas grandes cidades a classe média torcia pelo êxito de suas espetaculares escaramuças. A coruja! Você me mandou cantar, você me mandou cantar. Quando se inaugura a década de 20, o Brasil reúne um contingente de mais de 30 milhões de pessoas, 70% delas diluídas no meio rural. Desde 1890, a população crescera em quase 2,5 vezes. E até 1930, o número estimado é de 38 milhões de habitantes, mantendo-se a mesma proporção entre campo e cidade. Embora um país essencialmente voltado para a produção agrícola,
Com uma indústria ainda incipiente nas cidades em rápido processo de urbanização, como Rio de Janeiro e São Paulo, especialmente esta, a pressão reivindicatória de cada vez mais numerosa classe operária já não podia ser ignorada. As históricas greves do fim da década passada, muitas delas inspiradas na Revolução Russa de 1917, os anos 20 vão encontrar um operariado mais organizado e mais dividido também, a partir da fundação do Partido Comunista do Brasil, um dos primeiros a serem formados no mundo ocidental. Depois de reprimir algumas greves em 1927, o presidente Washington Luiz cunha uma frase que o tornaria famoso: a questão operária interessa mais a ordem pública que a ordem social. Desse momento em diante, as manifestações operárias são colocadas sob severa fiscalização policial do Estado. As esperanças de novos tempos estavam definitivamente soterradas. Ele é paulista, é sim senhor, falsificado, é sim senhor, cabra farrista, é sim senhor, matriculado, é sim senhor, ele é estradeiro, é sim senhor. Segundo o esquema vigente da alternância do poder entre São Paulo e Minas Gerais, política conhecida sob a denominação popular de café com leite, fazia crer que chegara a hora das alterosas. Seu presidente, o astuto Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, preparava na surdina sua candidatura à sucessão de Washington Luiz. No entanto, para surpresa de outros pretendentes, como Getúlio Vargas e Borges de Medeiros, o governo central impõe o nome do paulista Júlio Prestes, ex-líder da bancada situacionista, no momento presidente de São Paulo e homem ligado à burguesia industrial de seu estado. A escolha de Washington Luiz tinha por objetivo manter uma continuidade administrativa, além da defesa de sua política financeira em relação ao café, que atendia aos interesses do setor agrário exportador. Nasce uma cisão fundamental na estrutura do poder. Seu desdobramento irá desembocar 2 anos depois numa revolução nacional, ela mesma dia muito planejada pelos tenentes no exílio. Pra ganhar 20, vem seu Julinho, vem aproveitar também. Vem, pra ganhar 20, vem seu Julinho, vem aproveitar também. Gaúcho, meu irmãozinho mineiro, seu Julinho é que vai ser. Depois de inúmeras e tensas consultas, surge uma oposição organizada a Washington Luiz e se materializa com a criação da Aliança Liberal. É um estranho pacto entre a oligarquia dissidente dos estados do Rio Grande do Sul, de Minas e da Paraíba e os tenentes no exterior, além de contar com a solidariedade de velhos coronéis e políticos que os haviam perseguido durante toda a década, como os ex-presidentes Bernardes e Epitácio Pessoa. Sob a égide da Aliança Liberal, vai para as ruas a dobradinha Getúlio Vargas e João Pessoa, em cujos comícios apoteóticos no Rio e São Paulo são vistos operários apoiando a plataforma reformista que prega a anistia aos revolucionários e o voto secreto. Com uma diferença de 400 mil votos, Júlio Prestes vence as eleições presidenciais, angariando em todo o país um total superior a 1.100.000 votos. Getúlio e João Pessoa esmagaram Júlio Prestes apenas nos estados em que suas máquinas coronelísticas puderam controlar a votação. Mas os ideólogos da Aliança Liberal não se conformam com os resultados, apesar de Getúlio haver reconhecido a vitória de seu adversário. Começam os preparativos para impedir a posse, que se daria em 15 de novembro. Não se mete com seu Júlio, não se mete com seu Júlio, que seu Júlio tem escola. Um fato que apenas indiretamente tem ligação com o pronunciamento das urnas torna-se o estopim irreversível da Revolução. O assassinato de João Pessoa no Recife por um desafeto político. Quando finalmente a Revolução irrompe às 5h30 da tarde do dia 3 de outubro em Porto Alegre, seus habitantes custam a acreditar que dos boatos se passara a ação efetiva. Em pouco tempo, num assalto comandado pessoalmente por Oswaldo Aranha e Flores da Cunha,
os revolucionários tomam o quartel-general do Exército. Era a senha da rebelião. Na madrugada seguinte, com Juarez Távora no centro da decisão e apoiado por jovens tenentes, da Paraíba se espalha a revolução por todo o Nordeste, feito um rastilho de pólvora. No espaço de algumas horas, todo o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba se levantam contra o governo constituído de Washington Luiz, cujas tropas aderem em massa aos rebeldes. De mais de uma dezena de documentários contemporâneos ao movimento de outubro, um dos únicos filmes que conseguiu chegar aos nossos dias, ostentando uma invejável qualidade, foi realizado por um curitibano que, para viver sua aventura cinematográfica, vestiu farda e se engajou nas fileiras revolucionárias. Desse filme, Pátria Redimida, de João Batista Groff, são as inéditas imagens do júbilo cívico em Curitiba, horas após a deflagração do movimento, até as sequências do ataque das tropas sulinas na Ribeira, antes de se dirigir para o Teatro de Operações de Itararé, na fronteira de São Paulo. A 5 de outubro, o general Plínio Tourinho, comandante em chefe da Revolução do Paraná, comunica a Getúlio Vargas, ainda em Porto Alegre, que o caminho em direção a São Paulo está aberto. Dia 11 de outubro, já com Minas Gerais controlada e a sublevação se estendendo a outros estados, ninguém duvida mais da vitória das forças rebeldes. A deserção entre as tropas legalistas é crescente. São quase 30 mil homens em marcha para o Catete. No bojo do entusiasmo, a preocupação dos líderes é com a munição e o armamento de suas tropas, caso se confirme a resistência de alguns focos legalistas de São Paulo, acantonados na fronteira do estado e dispostos a deter o avanço revolucionário. Acompanhado de seu Estado-Maior sob o comando do Tenente-Coronel Góes Monteiro, Getúlio chega a Curitiba, onde da sacada do Palácio do Governo, que já tivera seu presidente deposto pelo próprio Exército, faz um comício para uma multidão de classe média e populares ansiosos por ouvir a palavra de ordem revolucionária. Na capital paulista, a revolução chega às ruas com a população civil assaltando lojas de armamentos e se vingando da imprensa que apoia Júlio Prestes e nega o crescente êxito do movimento rebelde. Os jornais Correio Paulistano, A Gazeta e outros têm suas redações e oficinas depredadas e os móveis incendiados. A violência se estende a todo o centro da cidade, com populares enfrentando a polícia de peito aberto. Em 1932, aconteceu no Brasil a Revolução Constitucionalista. Foi a primeira e a maior revolta contra o governo de Getúlio Vargas. Acreditando na união e adesão de todos os outros estados da nação, o estado de São Paulo se mobilizou e liderou a tentativa de derrubar Getúlio do poder e promulgar uma nova Constituição para o Brasil. Todo o estado se mobilizou. Homens, mulheres, jovens e idosos. Mais de 300 mil voluntários de todas as classes sociais se apresentaram para combater na Revolução, num movimento cívico jamais visto no Brasil.
No início dos combates, quando as tropas já estavam em marcha, Getúlio Vargas, numa grande manobra política, no momento decisivo, conseguiu reverter a situação a seu favor, recebendo grande apoio militar do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, deixando São Paulo sozinho nessa revolta, que contava apenas com um pequeno e parcial apoio do estado do Mato Grosso. O sacrifício foi enorme, material e humano. Foram milhares de feridos. Muitas vidas se perderam de ambos os lados. Os paulistas, cercados e isolados, não poderiam mais sustentar a luta. E pelo bem de todos os brasileiros, resolveram abandonar a revolta e depor as armas. A guerra durou cerca de 90 dias, entre julho e outubro de 1932. Em 1933 foi organizada uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1934 foi promulgada a nova Constituição do Brasil, um dos principais objetivos da Revolução e que, de certa forma, significou para São Paulo uma grande vitória. Com a popularidade da televisão nos anos 60, muitos anunciaram a morte do rádio. 40 anos depois, ele continua mais empolgante e diversificado do que antes. O rádio emocionou, criou ídolos, acompanhou o progresso, registrou fatos, acontecimentos e impulsionou a comunicação em todo o mundo. A radiodifusão só foi descoberta pelos brasileiros nas comemorações do primeiro centenário da independência. No discurso, o então presidente da República, Epitácio Pessoa, falou ao grande público por intermédio de um sistema de telefone com alto-falante montado na Praia Vermelha e de um transmissor instalado no alto do Corcovado pela Westinghouse. 6 meses depois, em 1923, nascia a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgar Roquete Pinto. Centenas de programas logo encheram o ar em todos os continentes. Nos Estados Unidos, em 1930, 12 milhões de casas tinham aparelhos de rádio. Música, novela, comédia, esporte e variedades. O rádio era eclético, mas nada tirava o interesse dos ouvintes por noticiários. United Press, Washington. Após ter sido doada por Roquete Pinto ao Ministério da Educação e Cultura, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro passa a veicular anúncios comerciais, com base em uma lei de 1932, assinada por Getúlio Vargas. Elimine a congestão nasal de resfriados e sinusites com Superiste. E com isso, influencia o surgimento de rádios amadoras em todo o país. A rádio chegou a ser conhecida como Hollywood brasileira. Foi a primeira emissora de rádio do Brasil, líder de audiência por 2 décadas e considerada uma das 5 maiores do mundo. Getúlio Vargas
decreta o Estado Novo. Vargas via no rádio uma forma de alcançar boa parte da sociedade e fortaleceu o espírito do trabalhador brasileiro. Milhões de americanos se assustaram devido a tanto entusiasmo na narração feita por Orson Welles, simulando uma invasão marciana na Terra. Ainda em 1938, aconteceu a primeira transmissão esportiva em rede nacional. No comando estava a Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro, cobrindo o Campeonato Mundial de Futebol em Marselha, na França. Nesta época, vivíamos a gloriosa fase do rádio capelinha. Esses receptores foram apelidados assim por causa de seu formato em capela, e também do rádio a válvulas, que no máximo captavam ondas médias. Em plena Segunda Guerra Mundial, a Rádio Nacional foi utilizada pelo governo de Getúlio Vargas como um importante instrumento de divulgação e integração do país. Através da participação efetiva na elaboração dos programas. Nos anos seguintes, o rádio conquistou grandes índices de audiência. Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Acontece a primeira transmissão do Repórter Esso. 4 anos depois, estreia Heron Domingues, voz vibrante, sinônimo de credibilidade por 18 anos, um marco na história do noticiário brasileiro. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi a primeira emissora do Brasil a organizar uma redação própria para noticiários, com rotina de um grande jornal diário, e a implantar o sistema de lead radiofônico, resumo das principais notícias, que hoje é chamado de escalada. Década de 40, uma época de intensa ebulição cultural, considerada a época de ouro do rádio, fez nomes consagrados na música e na vida artística. Diretores, cantores, artistas renomados, maestros, juntos formavam as estrelas do rádio. Abelardo Barbosa, o Chacrinha, foi sinônimo de alegria e simpatia. Estreou em 1940 na Rádio Veracruz. O velho guerreiro foi muito aclamado pela criação do Cassino do Chacrinha. Formou o primeiro corpo de jurados em auditórios e contagiou o público com suas maluquices e extravagâncias. Chico Anísio também iniciou sua carreira no rádio, como quase todo profissional da época. O humorista participou de muitos programas produzidos por ele mesmo e fez parte do primeiro elenco de comediantes do rádio brasileiro. Esse homem é artista! Esse homem é artista! Hebe Camargo começou como cantora de rádio, compondo a dupla sertaneja Rosalinda e Flores Bela. Logo depois, ingressou em carreira solo com o nome de Magali Prado. Em seguida, consolidou-se como apresentadora. A emoção invadiu o país de norte a sul. As novelas faziam muito sucesso. A elas pertencem até hoje os melhores índices de audiência da Rádio Nacional. Voltando no tempo, podemos relembrar o dia 5 de julho de 1941, quando entrava no ar o primeiro capítulo da novela Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade. Emocionante novela de Leandro Blanco. Ou quem sabe, você prefere relembrar o programa Balança Mas Não Cai. Balança! Mas não cai! Jerônimo, o herói do sertão, ficou em cartaz por 14 anos, onde vivia aventuras com seu fiel escudeiro, o moleque Saci, e sua eterna noivinha Aninha. Diga que Jerônimo apareceu e estragou o baile. A verdade é que ninguém consegue esquecer aqueles momentos dourados, onde só se via otimismo e espetáculo. As mocinhas ficavam desesperadas, esperando um gesto do ídolo, e tumultuavam a Praça Mauá. Calbi Peixoto tinha suas camisas rasgadas pelas fãs. O músico chegava fundo nos corações apaixonados. Emilinha Borba e Marlene brigavam pelo título de Rainha do Rádio. Eram constantes as brigas entre os fãs-clubes de Marlene e Emilinha. Silvio Santos estreou no rádio na década de 50, onde se consagrou no programa Manuel de Nóbrega, da Rádio Nacional de São Paulo, tornando-se depois proprietário da segunda maior rede de TV do país.
Essa foi uma época difícil. A Rádio Nacional passou por indefinições políticas, manifestações, protestos e ameaça da televisão. Mas tudo isso foi superado com alegria e sucesso. A Rádio Nacional continua. Já podemos comemorar o futuro da Rádio Nacional. Por meio de um convênio entre a Radiobras e a Petrobras, foram destinados recursos de R$2 milhões. E com isso, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ganha cara nova. Um estúdio à altura de sua história, com equipamentos modernos, dependências futuristas e arrojadas. A empresa Radiobras tem a rádio e TV nacional consolidadas, oferecendo ao seu público mais qualidade e mais opções em sua programação. O público tem ao seu alcance música, teatro, cinema, entretenimento, educação, documentários, jornalismo, entrevistas e debates. Tudo isso para levar a cultura a todo o Brasil, unindo o povo pela língua portuguesa, por seus costumes e credos, deixando vivo o sonho de Roquete Pinto. O rádio é o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças. O consolador dos enfermos. O guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da bossa e o marido é um boçal. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. E eu olho as pequenas, mas daquele jeito. Tenho muita pena não ser criança de peito. E eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a vista. Não, mamãe, eu quero. Ai, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê. A primeira vez que a França sediou um mundial foi em 1938. A competição foi disputada num clima de apreensão devido à ascensão do nazismo de Hitler e do fascismo de Mussolini. Mesmo assim, a terceira Copa da história foi uma festa. Aquela Copa representou um marco para o futebol brasileiro. Os dirigentes da Federação Brasileira de Futebol, defensora do profissionalismo, e da CBD, partidária do amadorismo, uniram suas forças e o técnico Ademar Pimenta pôde convocar os melhores jogadores para o Mundial. Antes de embarcar para a Europa, a seleção brasileira passou quase um mês na tranquila cidade mineira de Araxá. Uma novidade na preparação da equipe, como lembra o jornalista Ari Silva. Essa é a primeira concentração da história do futebol brasileiro para uma Copa internacional. Não somente a Copa do Mundo, como também para os campeonatos sul-americanos que nós já tínhamos participado, e como Copa Roca, mas essa foi a primeira concentração efetiva, foi de 38.
A seleção brasileira, na época, já tinha craques consagrados. Entre eles, Domingos da Guia e o genial Leônidas da Silva, que mereciam tratamento VIP. O Leônidas foi convocado, ele tinha casado e não se apresentou no dia para a delegação. Então, o jogador, o Pimenta queria começar, o Pimenta queria começar o treino, e espera o Leônidas. Até que ele disse, não, você não começava a começar, não sei o que lá. Até que foi dito que o Leônidas ia chegar. O Leônidas chegou. Ele chegou como um rei. Tinha um trem Puma ligado no último carro da composição da aviação sul-mineira, ele sozinho sentado, ele é esposo. O embarque da seleção para a Europa aconteceu no dia 30 de maio. 12 dias depois, a seleção desembarcava em terras francesas. O Brasil foi muito bem recebido, principalmente pelas mulheres. É o que garante o ponta-direita Zeca Lopes, um dos craques brasileiros. Não, gostou porque o Brasil, falava Brasil, que é senhora, Lijolim, o Jolim vinha para... nós pretos, nós tínhamos pretos, nós tínhamos mulatos, nós tínhamos branco, uma misturada danada, ficava tudo doce. A estreia brasileira aconteceu em Estrasburgo, no dia 5 de junho de 1938. O adversário era a Polônia. O primeiro tempo terminou 3-1 para o Brasil, com um gol de Leônidas, um de Perácio e outro de Romeu. No segundo tempo, um temporal atrapalhou a técnica dos jogadores brasileiros e a partida terminou empatada em 4-4. Na prorrogação, o Brasil venceu por 2-1. Leônidas, ao todo, fez 4 gols e foi saudado como um dos grandes jogadores da Copa. Foi na partida contra a Polônia que o Diamante Negro, ou o Homem Borracha, fez um gol descalço que entrou para a história do futebol. Acontece que nesse segundo tempo, um campo pesado, uma chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando na boca de jacaré. Escolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar com aquilo. Então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei ao técnico para arranjar uma chuteira. Mas eu tenho um pezinho delicado, 36, então não foi fácil encontrar na Europa um tamanho desse, nem mesmo na minha equipe. Pediram aqueles garotos gandula que apoiam bola fora do campo que prestasse uma botina dele, mas lá o cara 39, 40, até que encontrei uma 38, de 36 para 38, estava até dentro da época, que era o ano de 38, acabei jogando com ela. Mas ia ser cobrada uma falta contra a Polônia e eu fiquei desuniformizado. Chovia, o juiz não se apercebeu, nós não tínhamos meia branca na época se jogavam com meias pretas. Então, com a lama também, o juiz talvez não tenha observado. As chuteiras não eram também clarinhas, todas de cor escura. E eu fiquei na jogada. A bola bateu na barreira, voltou para mim e eu aproveitei o lance e fiz o gol. Seria, naturalmente, se o juiz tivesse se apercebido, invalidado o tempo. Mas ele acabou consolidando, não se apercebeu, e foi um dos tempos contra a Polônia consignado por mim. Foi no Mundial de 38 que a seleção brasileira começou a escrever seus capítulos de ouro no livro das Copas. O Brasil ainda disputaria outras 2 partidas em terras francesas e seria eliminado nas semifinais pela Itália, que se tornaria bicampeã. Restou para o Brasil, no entanto, o consolo de ter o artilheiro da Copa, Leônidas da Silva, com 8 gols. Mas esta é uma outra história.